Esse vídeo traz o exemplo de como calcular o coeficiente de distribuição global utilizando o Excel. Então, nós temos uma tabela com coeficientes de partição para diferentes minerais, incluindo olivina, piroxênios, plagioclásio, granada, espinélio, anfibólio e flogopita, e também parte dos elementos terras raras. Então, aqui são valores compilados do livro do Rollinson, de Geoquímica, e aqui são as composições mineralógicas de rochas distintas, né? Então, incluindo em A o exemplo da nossa aula teórica, uma rocha com 60% de olivina, 21% de ortopiroxênio, 0,75% de clinopiroxênio e 12,5% de granada, e outras duas composições mantéricas também, tipificadas a primeira em B por espinélio e a segunda tipificada por minerais hidratados, incluindo anfipólio e flogopita. Então, basicamente, como eu falei na aula, o coeficiente de distribuição global ele é uma relação entre coeficientes de partição de cada um dos minerais que compõem a nossa rocha e a proporção com a qual esses minerais ocorrem na rocha. Então, ela é um somatório da multiplicação entre a proporção do mineral e o coeficiente de partição de um determinado elemento dentro desse mineral. Então, vamos botar em prática o que essa fórmula quer nos dizer. Então, basicamente, se nós formos calcular o coeficiente de distribuição global de níquel para a nossa amostra 1, que é a amostra da aula, nós temos que multiplicar a concentração de olivina modal pelo coeficiente de partição do níquel na olivina. Então, como a gente está utilizando Excel e a gente quer que essa nossa fórmula seja replicável, nós temos que trancar a nossa linha para a olivina, para que a gente possa arrastar a nossa fórmula verticalmente e ela reproduza a concentração de olivina multiplicada pelos outros elementos. E nós temos que prender a coluna da olivina também, para que quando a gente arraste lateralmente, a gente pule da amostra A para a amostra B e se mantenha no coeficiente de partição do níquel para a olivina, só mudando a amostra. Então, agora a gente tem que somar concentração de ortopiroxênio multiplicado pelo coeficiente de partição do níquel no ortopiroxênio, trancamos as células novamente, então, para que a fórmula funcione. E assim por diante para os outros minerais, então eu vou acelerar o vídeo e a gente volta quando estiver pronto o cálculo. Retornando, então, a gente tem o valor exatamente igual ao valor calculado na nossa aula teórica. Dá um pouquinho mais de trabalho de montar a fórmula com todos esses detalhes, mas agora a nossa fórmula ela é reproduzível lateralmente. Então, quando a gente olhar, por exemplo, em D3, que é a nossa amostra C, o nosso padrão de cálculo se manteve. Então, ela é reproduzível lateralmente e ela é reproduzível verticalmente. Então, se a gente pegar, por exemplo, nióbio da amostra B, ele vai estar utilizando os coeficientes de partição do nióbio e os seus determinados elementos. Então, dessa forma, a nossa fórmula ela fica bastante concisa. E caso a gente modifique a composição das nossas amostras, então a gente tem uma amostra que tem, ao invés de ortopiroxênio, 0,21% de plagioclásio, os valores eles se atualizam. Beleza? E como a fórmula ela se mantém, nós podemos distribuir essa fórmula, incluindo dessa maneira os elementos terras raras. Então, nós temos o cálculo de coeficiente de distribuição global para 3 amostras distintas, para elementos traços principais e para elementos terras raras. Aproveitando, então, a nossa planilha do Excel, nós podemos discutir um pouquinho sobre a compatibilidade e afinidade geoquímica de elementos. Então, na nossa planilha, nós temos valores variados de coeficiente de partição, e como nós sabemos da aula teórica, o coeficiente de partição maior que 1 significa que esse elemento ele tem uma compatibilidade com o mineral, e aí os coeficientes de distribuição globais maiores do que 1 significam que esses elementos são compatíveis durante os processos petrológicos, seja fracionamento ou fusão parcial. Então, uma forma fácil de visualizar essa compatibilidade ou incompatibilidade é a partir da ferramenta de formatação condicional do Excel.
Então, nós selecionamos a formatação condicional e realçamos para células maior que. Aí ele vai nos dar a opção de adicionar um valor, a gente coloca aqui maior que 1, e escolhe como a gente quer ver as células que têm um valor maior que 1. Eu vou pintar as células de azul e vou colocar as letras em negrito. Pressiono OK, e aqui a gente já vê quais são os elementos que têm uma maior afinidade com determinados minerais. Por exemplo, para flogopita, o rubídio e o bário têm uma afinidade bastante grande, então a presença desse mineral na nossa fonte durante a fusão parcial vai causar uma depressão em rubídio e bário no nosso magma, é o que acontece em alguns kimberlitos, né? E aí a gente tem o comportamento de uma série de outros elementos, por exemplo, o ítrio na granada. Quando a gente tem granada na fusão parcial como um mineral residual, a gente vai ter uma depressão de ítrio no nosso magma formado, e assim por diante. E aí, quando a gente olha para o coeficiente de distribuição global dos elementos em rochas mantélicas, a maior parte dos elementos traços são incompatíveis. E aí a gente tem diversos graus de incompatibilidade, alguns muito pouco incompatíveis, alguns extremamente incompatíveis. E isso vai dar o enriquecimento desses elementos no nosso magma durante o processo de fusão parcial.